leitura do jogo, eu quero falar da tristeza que a gente sente de não poder ter contemplado todo mundo com a vitória, com o título, principalmente a torcida. É muita dor que a gente está sentindo, e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou, aí entrando no que foi o jogo, no primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas a gente teve assim, controle da situação, e no segundo tempo, quando a gente voltou bem melhor que o Corinthians, que estava muito mais perto de fazer o gol do que de tomar, a gente teve um descuido ali de marcação, uma bola que era nossa, a gente perdeu, podíamos ter roubado a bola, podíamos ter feito a falta, não fizemos, cada um tomou um gol, o segundo gol. E o time foi muito valente, insistiu muito, só você vê qualquer tipo de, tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, a gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que pelo menos leva para os pênaltis e tampouco a virada. Então fica um sabor de tristeza pela não conquista do título, ao mesmo tempo um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco. Diniz, Thiago Tosse, vocês já fez uma autoavaliação do que o time, o que o Vasco precisa de termos dos erros para que não aconteça na próxima temporada? A gente vai fazer uma análise, um balanço geral de tudo que aconteceu na temporada. Vou ter um pouco de tempo agora para a gente avaliar. Eu acredito que o Vasco ele foi aprendendo, vou repetir o que eu falei lá, às vezes as pessoas pegam falas soltas e interpretam de maneira equivocada para deturpar. Eu falei que o Vasco, esse Vasco que eu dirijo, é um Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande, como um time do tamanho do Vasco, e não conseguiu levantar o título. Mas jogou um time em condições normais. Se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, a maioria das vezes que aconteceu um jogo parecido, o vencedor vai ser o Vasco. Então, ao longo desse processo, o time foi ganhando mais estima, foi aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Então teve momentos brilhantes, momentos ruins. Essa minha passagem aqui de oscilação, e eu acho que para a temporada que vem, eu acredito que a consistência talvez seja uma meta a gente buscar. Ser um time que joga num nível alto de maneira constante, para a gente conseguir fazer uma temporada melhor que essa que a gente termina hoje. Aqui Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Diniz, eu queria a sua interpretação sobre os aplausos do torcedor no final do jogo. Se é uma resposta que o torcedor reconheceu que o time jogou para buscar um resultado melhor, e também, ao mesmo tempo, o torcedor espera que em 2026 o Vasco possa performar, se acostumar com jogos como esse em finais. E, no seu ponto de vista, se já existe, inclusive, um planejamento da sua parte junto à diretoria, já pensando em 2026. Obrigado, Diniz. A gente, de uma maneira preliminar, já está pensando em 26, mas de uma maneira muito incipiente, porque, na realidade, desde que eu cheguei no Vasco, a gente sempre estava muito pressionado. No começo, pressionado para sair da zona de rebaixamento, depois pressionado pelos jogos decisivos de Copa do Brasil. E no começo lá também teve a Sul-Americana. Quando a gente teve aqueles 12 jogos, a gente foi muito bem e aspirou chegar até pelo brasileiro na classificação da Libertadores, a gente teve uma folga ali que durou pouco. Depois a gente teve aquelas 5 derrotas seguidas e lá no final do campeonato a gente estava de novo lutando para seguir na tabela e não ter chance de cair. E depois vieram esses jogos decisivos. Então a gente foi conversando, a gente não aprofundou muito no tema, mas a gente já conversou alguma coisa para planejar para o ano que vem. Obviamente que talvez o maior ganho do time é a manutenção aí da base, e a gente depois vê pontualmente, daquele jeito que vocês sabem, que o Vasco tem dificuldade financeira, todo mundo sabe, não adianta que a gente não vai contratar o
o Vitor Roque por 25 milhões de euros, ou o Paulinho do Atlético Mineiro, que é cria do Vasco. A gente vai tentar fazer alguma coisa, como fez na janela do meio do ano, que a gente acho que foi bastante assertivo, para poder pontualmente ajustar o elenco. Eu acho que isso aí é um sinal de que a torcida não reconhece. Tem uma tristeza. Eu acho que a torcida e o time, nesse final de pegar esses jogos decisivos da Copa do Brasil, eu acho que teve uma conexão bastante importante. No sentido de que eu acho que a torcida e o time estão sentindo a mesma coisa. É uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma coisa positiva de ter lutado, de ter que o futebol não é uma ciência. Eu repito, o jogo de hoje, um time que finaliza 16 vezes e outros 6 em condições normais, que é um triplo praticamente, que fica 64% de posse de bola, que invade o terço final do campo 44 vezes contra 9, o normal vai sair vencedor. E lá em Itaquera já era pra gente ter saído com a vitória. E como os 2 jogos do Fluminense, era pra gente ter vencido os 2 também. Então esse final de temporada, te dá um alento para a torcida. Acho que a torcida teve... A gente vacilou em alguns momentos, e a gente mereceu ser muito criticado em alguns momentos da minha passagem aqui, mas teve momentos brilhantes. Teve a vitória super importante contra o São Paulo no Morumbi, que é do tabu, teve aquela vitória histórica contra o Santos, teve a vitória contra o Inter de Porto Alegre, teve a série de 4 vitórias seguidas, mas em 12 partidas a gente perdeu uma só, e ter chego na final da Copa do Brasil com um time bastante sólido. Nos 4 jogos, eu acho que a cara que o Vasco tem que ter para o ano que vem é partir do que aconteceu no semifinal e final de Copa do Brasil. Assim que eu espero que a gente consiga retomar a temporada do ano que vem. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão da Litoral News. Você falou sobre o time voltar a se acostumar a jogar jogos grandes. Queria saber o que dá para tirar de proveito, podemos dizer assim, de experiência desse jogo de hoje, apesar da derrota, porque a próxima temporada já começa muito cedo, né? Janeiro já tem Brasileirão. Então, como pegar a derrota de hoje, absorver isso e transformar em motivação, ou que seja, para janeiro? Se tem alguma coisa que derrotas como essa faz, ela traz uma dor e um sofrimento muito grande, e a gente que quer crescer e melhorar, a gente acaba melhorando mais rápido. Então, obviamente que a gente errou em detalhes, só que o futebol a gente sempre erra. A gente errou contra o Fluminense também, a gente errou um pouco contra o Corinthians na Itaquera. Só que hoje a gente errou e eles conseguiram aproveitar. A gente errou pouco no jogo, não errou muito. Só que o pouco que a gente errou, eles conseguiram ser efetivos e fizeram os gols que deram o título para eles. Mas não tivemos muito erro no jogo, nem de hoje, nem no jogo de lá. Hoje teve talvez um pouquinho de nervosismo em um jogador ou outro, porque também para alguns jogadores aí era meio que inédito disputar uma final, o estádio lotado. Então a experiência é uma coisa intransferível, que a pessoa precisa passar. Não adianta eu falar da minha experiência, como que é a final, para quem não viveu. É vivendo que você acaba aprendendo. Então acho que foi um dia de muita dor e de aprendizado. Acho que essa dor sentida, quando você vai fazer a análise do jogo, o cara vai ver e falar assim, putz, eu errei pouco, mas aqui eu não precisava ter errado. Mas mesmo a gente corrigindo, ainda assim o futebol é sempre uma coisa incerta, como a vida. A gente não vai garantir título. Repito, assim, o jogo de hoje era, se tivesse um time para ganhar o jogo pelo que produziu, era o Vasco, não era o Corinthians. Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Aqui é no final. Sobre a eficiência do time, você destacou o número de chutes comparado ao do Corinthians hoje. Nas últimas 3 partidas, o Vasco só conseguiu fazer um gol comparado ao número de jogadas que conseguiu criar. Você acha que é algo a ser trabalhado? Você acha que foi um dos pecados cometidos pelo Vasco nesses últimos jogos, especialmente hoje na final? Obrigado. Então, esse é um tipo de questionamento que a resposta, você pode treinar muito e acontecer a mesma coisa. Assim, qual é a diferença que a gente... Porque você precisa treinar muito, a gente deixou de treinar e as coisas acontecem muito de um jogo para o outro. Há 15, 20 dias atrás, a gente estava fazendo 5 gols no Inter e podia ter feito mais. E tivemos vários jogos com diferença de 3 gols, fizemos um monte de gol no campeonato. Simplesmente a bola hoje não entrou, o goleiro foi feliz, aí a bola bate na trave, a bola passa raspando.
Na bola que o GB teve, de vôlei assim dentro da área, e um monte de chute a gente teve dentro da área do Corinthians que foi travado. O Corinthians também soube se defender, esse foi o mérito do Corinthians. Mas não tem uma resposta exata para isso. Treinar, a gente treina sempre. E vamos treinar cada vez mais, mas isso não garante que no próximo jogo a gente vai fazer pouco gol ou vai golear como foi contra o Inter, ou fazer só um gol como foi hoje, ou não fazer nenhum como foi na quarta-feira. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos. Depois de até, uma certa forma, surpreendente para muitos, chegar numa decisão, passando bem na semifinal pelo Fluminense, merecendo vencer os 2 jogos, jogando bem o primeiro jogo contra o Corinthians na casa do adversário. Chega no Maracanã, diante de 70 mil vascaínos. Faltou ao time hoje aquela figura do jogador que, nos termos do futebol, bota a bola embaixo do braço, chama a responsabilidade e entra em campo como eu vou ganhar o jogo. Faltou essa figura ao Vasco? Eu não acho que faltou isso. Acho que faltou a gente conseguir fazer o gol. Acho que o Corinthians teve um goleiro que, quando foi solicitado hoje, conseguiu fazer defesas importantes. Uma defesa que soube se defender bem. O time, eu acho que teve um protagonismo grande, o time como um todo. Acho que os jogadores tentaram de um lado, tentaram do outro, tentaram chute fora da área, tentaram tabela, tentaram de tudo. Teve um monte de escanteio, alguns deles a gente jogava de saída, quase conseguiu fazer gol. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas aquilo que mais importa, que é botar a bola dentro do gol, não deixar que a bola entre no nosso, a gente hoje não conseguiu fazer melhor que o Corinthians. Mas nas outras questões do jogo, a gente jogou muito bem. É um jogo que eu sempre faço essa analogia, porque é como viver. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você não bebe, você não fuma, e o cara tem um câncer e morre. E tem gente aí que não se cuida, que engorda, que não se trata bem e vive. Mas a probabilidade do cara que se cuida viver mais, ela é grande. O futebol é um pouco parecido com isso. O que o Vasco precisa acreditar no trabalho, porque quem se joga assim de maneira consistente, a chance da gente ter sucesso ela aumenta muito, e é o que a gente vai procurar fazer. Procurar melhorar daquilo que foi principalmente esses 4 últimos jogos, que é uma coisa importante, do time jogar bem em jogos decisivos. E talvez um dos aprendizados é saber que campeonatos de pontos corridos, por exemplo, todo jogo é decisivo. Nesses fica muito claro, o jogo de Copa do Brasil. Se você perde, você sai. Mas jogos de Campeonato Brasileiro, não interessa onde está o time, se é um time mais tradicional, menos tradicional, você tem que encarar com uma decisão e ter consistência para você poder fazer boas campanhas. Diniz, boa noite. Jéssica Dias, do canal Band Esportes. Você acabou de falar no início, né, sobre a questão de reforços, pensar em 2026 para ter, de fato, esse time que é competitivo em todos os jogos. E sobre uma manutenção de base, né? A gente para olhar essa questão de poder financeiro e manutenção de base, a gente traz logo a figura do Ryan, que é um cara que, junto com você, a gente viu uma crescente, uma valorização do clube, entendendo que o mercado internacional logo mais deve tirar o Ryan do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu pensamento de ter ele por perto, ou é um momento sim para o Ryan alçar voos fora do Brasil. Como que fica isso no seu pensamento como treinador nessa questão de manter essa base para o próximo ano e continuar competindo em alto nível? O Ryan, obviamente, ele faz parte de maneira central. Então, um dos grandes pilares do meu trabalho aqui é o Ryan. Pouca gente tem um Ryan. É um jogador que decidiu muito jogo, e a tendência do Ryan é crescimento. Ele tá se descobrindo. Se eu pudesse, se o Ryan fosse meu filho, eu falaria para ele ficar no Vasco mais um tempo, porque ele tem 19 anos, se ele sair no final do ano que vem, ele vai sair com 20 anos, ele vai sair novo de qualquer jeito. Ia sair mais um jeito de jogar mais consolidado, provavelmente com convocação para a seleção, e sai mais forte para quando for para o mercado externo, que o destino deve ser o mercado europeu, ele conseguir ir e ter mais chance de se manter e construir uma carreira bonita por lá. É um jogador muito especial, é um jogador muito completo, e é um jogador que, repito, ele está no começo da sua descoberta, da sua autodescoberta. Ele é um cara que tem tudo, tem todas as qualidades que um jogador precisa ter, principalmente o ataque. Ele é muito preciso no chute, está cabeceando cada vez melhor. O que ele precisa é conseguir ser
consistente e gostar desse imenso potencial que ele tem e botar para fora. Porque o Ryan é uma joia muito rara. Boa noite, Diniz. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Você disse que o Vasco jogou melhor no jogo de ida, realmente mereceu o resultado que não veio. E quase 70 mil torcedores, veio até como favorito para esse jogo, tanto que o próprio treinador adversário, Dorival, montou um meio-campo bem fechado, com 4 volantes, pensando mais em sair no contra-ataque. Desde o início, deu para ver que o Corinthians, a principal jogada era bola em velocidade para o Yuri Alberto. Eu quero te perguntar se você conseguiu identificar essa única jogada do Corinthians logo no início e passou para os seus jogadores e eles não conseguiram executar a correção, ou se você não identificou dessa forma, se você achou, estava preocupado em outras situações. Então, se o Robert Renan fosse assim muito bem também no confronto direto, ele estava no Barcelona. Ele está aqui justamente para a gente ajudar ele a corrigir, porque com a bola ele é um jogador muito bom, mas assim de nível top. E essa é uma deficiência que o Robert tem, que ele vai corrigindo. Ele teve oscilações durante o ano, mas se pegar esses 2 jogos contra o Corinthians, jogo da final, ele foi muito bem. Os 2 jogos. Ele não perdeu quase o confronto direto, principalmente no jogo lá na Arena. Em relação a essa bola se a gente não tivesse corrigido, a gente tinha tomado um monte de bola, porque era uma jogada do Corinthians, de profundidade com o Yuri Alberto. Mas no lance do Yuri Alberto tem assim tanto detalhe, um dia eu mostro para você, tanto detalhe, tanto negocinho pequenininho que a gente errou para tomar o gol, e aí que a gente acha que não vai acontecer, acaba acontecendo. Era um lance que estava lá atrás, a bola veio no Mateuzinho, a gente fez uma abordagem, a gente não fez pressão na bola, a gente deixou circular para cá, a gente podia ter voltado mais rápido, todos os jogadores aqui para fazer pressão no Matheus para ele não fazer a inversão, a gente podia ter andado para trás mais rápido, o Léo ali talvez pudesse ter saído, então um monte de coisa assim, acabou tomando gol. É um futebol, um jogo de erros, assim, mas foram detalhezinhos assim que aconteceram que levaram a gente a tomar o gol. Mas se a gente não soubesse dessa jogada, o Corinthians tinha feito um monte de vezes. Ele fez, dessa vez aconteceu, a gente errou. E o jogo a gente erra mesmo. Mas é uma coisa que a gente sabia, não sabia hoje. A gente já sabia, a gente preparou também para outro jogo. Hoje a gente estava tão confortável no jogo que a gente achou que não ia acontecer e acabou acontecendo. Essa é uma das coisas, quando a gente vai ver o vídeo, que a gente podia ter feito melhor. Todos. Então não foi um jogador específico que errou, ele foi um sistema que falhou. Basicamente, a gente, numa situação que a gente não vai pressionar a bola, a gente tinha que estar mais preparado, como a gente teve o tempo todo na arena do Corinthians. Quando a gente conseguia fazer pressão na bola, a gente pode colocar o time numa condição da linha andar mais para frente, porque não vai ter bola de inversão, como tomamos 2. Tomamos uma do Ranieri de lá para cá, e uma do Mateuzinho daqui para lá, para o lance do Yuri Alberto. Mas era um gol muito evitável. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Essas 3 últimas fases de Copa do Brasil, o Vasco passou pelo Botafogo era favorito. O Vasco passou pelo Fluminense era favorito. E vem contra o Corinthians, a ascensão, né, do time comandado por você encheu os olhos de treinadores, de jornalistas, sabendo como você trabalha. E hoje, mais uma vez, o Vasco domina o jogo. Eu vou falar só de hoje. O Vasco dominou o jogo muito bem, 62% de posse de bola, como você já falou, 15 chances, né, na direção do gol. O Corinthians teve 5. E, de novo, erros individuais, aonde leva um erro de sistema, né? O Puma erra aquela bola ali, onde tinha o Thiago Mendes próximo a ele, o Andrés Gomes mais um pouquinho à frente, e essa recomposição para justamente na perda de bola do Pumita. E no primeiro gol, Léo Jardim, que tanto nos salvou, demorou a sair na bola. E ali foi uma falta de comunicação entre o goleiro e o sistema defensivo. Boa noite, Diniz. Boa noite. Falta comunicação. É que erros acontecem, né? É difícil falar. O Léo, para mim, é um dos postulantes para ir para a Copa do Mundo. É um goleiro que joga cada vez melhor com os pés, cada vez mais seguro. É um goleiro que sai cada vez melhor do gol. É um goleiro que faz muitos milagres. É um goleiro que pega pênalti. É um goleiro que trabalha, não fica fora de treino. Trabalha todo dia muita coisa. Então a tendência do Léo, que já é ótimo, é melhorar ainda mais. E ali, talvez assim, na hora de calibrar, tem que tomar decisão em poucos segundos. E o Léo tem feito uma outra coisa. Hoje ele é o goleiro longe do segundo que mais faz cobertura de zagueiro. Então ele acertou durante a temporada a maioria dos lances. E aquele lance é um lance difícil ali de ajustar.
A gente, para a bola chegar ali no primeiro gol, a gente falhou coisas que a gente fez quase que a perfeição em Itaquera e hoje era para ter feito igual. O que a gente mudou um pouquinho hoje era a gente achar a pressão na bola mais rápido para a gente pegar a bola do Corinthians com mais velocidade, que a gente estava fazendo isso também. Só que naquela hora a gente saiu um pouco desordenado. E, repito, a gente tomou uma bola, duas inversões de corredor que dificultou e a gente demorou para fazer o retorno defensivo achando que não ia acontecer. Porque esse tipo de lance praticamente aconteceu dessa vez. Eles tentaram mais umas 2 vezes nas costas do Puma aqui, mas com mais profundidade. Do jeito que aconteceu no jogo, no lance do gol, foi a única que aconteceu. Uma inversão de lá para cá e daqui para lá. Que o Roberto estava aqui do lado direito, quando a bola entrou do Mateuzinho, ele fez uma diagonal longa lá e o Matheus acabou achando ele. E na hora de sair ali, na hora de calcular, as coisas acontecem. A gente, quando vai ver talvez pela televisão, fica fácil, mas na hora de decidir ali é sempre muito difícil. Boa noite. Baby Vasco, juntamente com o canal Time Web Sport. O fato de estar numa final, depois de tanto tempo, o que muda dentro do clube? Eu acho que nessa construção nova do Vasco, esse aprendizado de começar a decidir título importante e de ter grandeza. Para ser grande como o Vasco é grande. Acho que é um time que está aprendendo isso. E a gente vai seguir esse caminho, perseverar e para o ano que vem a gente ter consistência e conseguir fazer outras finais. É importante o Vasco tá sempre jogando todo ano, disputando finais, com competições importantes e fazendo grandes jogos como esse de hoje. Eu repito, teve gente que hoje é a primeira vez que decidiu, conseguiu estar jogando titular para 70 mil pessoas, decidindo um título tão importante quanto a Copa do Brasil. E isso é uma coisa que a gente seguindo esse caminho, a gente vai ficar cada vez mais forte e vai se aproximar cada vez mais de ganhar títulos grandes. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, do Colhendo 1927. Além dos erros individuais, do nervosismo que você citou, no final do jogo você acabou sendo expulso. Eu queria que você avaliasse a arbitragem do Wilton Pereira, se isso cadenciou muito o jogo do Corinthians, então, se desfavoreceu o estilo de jogo do Vasco. Eu nem sabia que eu tinha sido expulso. Foi expulso? Ele deu um cartão no banco de reserva vermelho, acho que foi para você. A transmissão falou que tinha sido para você. O que eu reclamei do jogo hoje, que ele estava. E foi isso que aconteceu mesmo. Ele estava mais entrevistando os jogadores do que apitando. E aí ninguém cobra. Um cara veio para apitar o jogo. E falei isso para ele. Ele vai estar isso na súmula. Eu acho que ele não é mentiroso. Eu falei assim que não era programa de entrevista o negócio, era para ter jogo. Então toda hora vai ter bola parada, ele fica conversando 1 minuto. Aí tem toda a bola parada, ele parava. Aí ele deu 8 minutos de acréscimo, eu acho que deu muito acréscimo. Ele parou e picotou o jogo todo. O Corinthians fez cera o jogo todo, ele não se mexeu para dar uma amarela por cera. É um árbitro que é FIFA, eu já elogiei ele outras vezes, mas pro futebol foi terrível. A arbitragem dele, terrível. Queria que o jogo, porque se não tem jogo, para ele é bom que ele fica com menos chance de errar. Então, se vê bola rolando, deu 8 minutos a mais, e de bola rolando mesmo, se quando somar o tempo que ele deu, deve ser um dos jogos aí que teve menos bola em movimento. Toda a bola parada, o Corinthians demorava para bater, aí tinha aqueles enroscos na área, ele chamava para conversar, depois chamava o capitão, aí chamava de novo, aí chamava o capitão, aí ia no banco conversar, e ficava conversando. Conversou muito mais do que apitou. Essa foi minha crítica. E eles não gostam de ser criticados. Você, tem que ajudar. Como é que vai ajudar? Para ajudar, eu gosto que jogue. Eu gosto que tenha jogo. Independente de estar ganhando, estar empatando, e se o time está fazendo cera e ele tem uma atitude não conivente como ele teve hoje, tudo bem. E dá cartão, aí qualquer falta aqui, os critérios são totalmente opostos. Pegar a arbitragem dele e a arbitragem do Klaus contra o Fluminense, parece que eles apitam em outros países diferentes. Um deixa o jogo correr. Se fosse ele, provavelmente, aquele lance do Ryan, que a gente fez o gol do Fluminense, ele ia parar para conversar, ficar na bola e o jogo ia seguir. Do jeito que ele estava apitando hoje. Aquele gol não ia acontecer. Porque é um jeito de apitar completamente diferente. É um jeito de apitar. Hoje, do jeito que ele apitou o jogo, ele não deixou o jogo acontecer. O jogo não aconteceu, favoreceu quem queria travar o jogo. Diniz, boa noite. Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection, tudo bem? Diniz, o Vasco hoje, na minha humilde opinião, fez o melhor, a dupla, os 2 jogos, foi superior a semifinal contra o Fluminense e também contra o Botafogo. Hoje o Vasco, na minha opinião,
O Vasco fez os 2 jogos decisivos, né? O Vasco foi bem superior ao Corinthians. Porém, erros individuais, como o do Puma, que o meu amigo citou, foi bem na minha frente, né? E acho até que o Léo Jardim também. Dentro do teu planejamento, né, junto com o Pedrinho, obviamente, passa a contratação de um jogador para a posição ali do lado esquerdo, para recompor, né, aquele sistema que eu vejo o Diniz muito estressado, no bom sentido, com ali o lado esquerdo do Vasco, que te incomoda bastante. O time funciona muito bem, consegue quebrar as linhas, mas o lado esquerdo é sempre uma dor de cabeça um pouco maior para você. Eu não sei se eu estou enxergando o jogo errado. Desculpa a pergunta um pouco longa e boa noite, Fernando. Boa noite. Eu não acho que é um problema. O Piton estava muito bem e o Puma entrou muito bem. A gente não pode achar que o Puma errou uma bola lá de controle e achar que a gente perdeu o jogo por conta disso. Perdeu a bola a gente estava longe, a gente podia ter feito a falta, podia ter retardado a jogada. E depois que aconteceu o lance, e o Puma jogou muito bem lá contra o Corinthians, jogou bem contra o Fluminense as 2 partidas, bateu o pênalti decisivo que nos deu a classificação com uma frieza que poucos teriam. Então o saldo do Puma, ele é muito positivo, principalmente jogando do lado esquerdo. Agora, errar todo mundo erra. Se pegar qualquer um que jogou, em algum momento, em algum jogo, teve algum tipo de erro. E a gente tem ali o Piton, o Puma jogou, tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho. Então a gente tem jogadores ali para a posição. Oi? Assim, a gente não vou falar de posição, o planejamento, a gente vai ver o que pontualmente, eu sempre falei que o elenco do Vasco é o elenco que eu gosto, e a gente pontualmente a gente vai ver o que precisa. Fernando Diniz, boa noite, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você falou no início da coletiva sobre a questão do planejamento de 2026, já trazendo um cenário pessimista em relação ao mercado, falando, não espere uma contratação de um Vitor Roque por 25 milhões de euros, né? Trazendo já uma preocupação para o torcedor para a próxima temporada em relação aos nossos rivais no Rio de Janeiro, que vão disputar a Libertadores da América. E aí a gente tem 2 exemplos aqui, um que ficou quase uma década se reconstruindo e outro que se reconstruiu da noite para o dia com a venda da SAF. Eu queria saber de você, já que as informações no Vasco são bem obscuras em relação à venda da SAF, existem várias especulações sobre Grego, sobre Crefisa. O que você pode falar em relação a esse futuro de uma possível venda da SAF? O que você acha? Porque trazer mais um cenário pessimista para o ano de 2026 machuca o torcedor. Obrigado. Não, o que machuca o torcedor é mentir, pô. Isso que machuca o torcedor. Hoje, com o cenário de hoje, ele não é pessimista. O time fez final de Copa do Brasil, o time teve momentos importantes, o time está se construindo. Mentir para o torcedor, ou onerar o clube, ou fazer dívida, que o Vasco está assim por conta do monte de dívida que carregou no passado. Tirando dinheiro de onde o dia, fazendo um monte de empréstimo até o clube falir. Então, assim, não tem. O que fere o torcedor é não ter time competitivo. O time hoje terminou com um time competitivo e precisa melhorar dentro da condição. Não é que é um cenário pessimista, é um cenário real. Pode ser. Aí vamos ver como é que vai se provar o ano que vem. Que não adianta falar, e você sabe disso, como é que vai falar que vai contratar jogador por 20, 30 milhões de euros hoje? Não tem. Se a gente conseguir segurar o Ryan, a gente tem que dar graças a Deus. Que é o que eu quero que aconteça. Porque se a gente vender o Ryan, a gente não vai contratar outro. Não vai contratar. O Ryan vai ser, hoje o Ryan deve valer 40 milhões de euros. Como a gente vai contratar um jogador de 40 milhões de euros? Então o que a gente tem é que trabalhar muito, tentar acertar pontualmente em contratações, como a gente acertou na janela do meio do ano. Que isso que aconteceu no meio do ano, que foi um trabalho de muita gente, do Admar, do Felipe, que é uma pessoa que é pouco citada aqui, o Felipe Maestro. É uma das pessoas que mais me ajuda, em tudo. Em tudo ele me ajuda. Me ajuda na parte técnica, quando tem alguma coisa para contribuir, nas contratações de jogador, na organização do ambiente. Então é um cara muito importante para o Vasco, que a gente fala pouco, mas ele é muito importante. Então a janela que a gente conseguiu fazer foi muito sacrificante, e a gente deu um pouco também de sorte. A gente teve que esmerar muito, segurar, a gente foi criticado, ficou muito tempo não contrata, porque a torcida quer contratação e a gente fica, a gente não tem mais chance de acertar. A gente vai ter menos condição de contratar como o Flamengo, e como o Botafogo, ou até como o Fluminense, que está acima do Vasco hoje. A questão está mais organizada, tem um pouco mais de fluxo de dinheiro, talvez a SAF do Fluminense saia com mais velocidade que a do Vasco. Então a gente tem que trabalhar muito, e trabalhar com o pé no chão,
e procurar fazer o melhor possível. E a gente tem que tirar no trabalho. A gente tirou essa diferença de quase ter um título importante, a gente poder disputar a Libertadores, tirou no trabalho de campo e trabalho de muita gente fora do campo. Aí você coloca aí o Clauber, o Aldimar, o Amodeu e o pessoal do staff, todo mundo trabalhando. Uma coisa, por exemplo, do Vasco, a gente terminou a temporada sem ninguém no DM, tirando as lesões traumáticas de cirurgia. Foi o Matheus Carvalho, o Jair, o Piton, que graças a Deus não é cirúrgico, mas teve um entorse importante no joelho, e o Adson teve uma fratura. Fora isso, estava todo mundo em condição. Então, no departamento de fisiologia, o departamento de saúde do Vasco, liderado pelo Caldeira, é uma coisa que funciona muito. A parte de gestão das nossas logísticas de viagem também funciona bem, a gente está tentando melhorar cada vez mais os campos. E o Pedrinho, você já sabe, o Pedrinho dá a vida. A vida é o que mais trabalha, no sentido, é o que mais se expõe, inclusive pessoalmente, para ajudar o Vasco. Agora, não tem milagre. Não adianta assim, a gente achar. O Pedrinho, alguém tem alguma suspeita de que o Pedrinho é um cara honesto. Que é um cara que ama o Vasco. Um cara que disponibiliza seus bens pessoais para poder ser presidente do Vasco. E o pessoal que está aí por trás, esse pessoal que está na diretoria do Vasco, todo mundo é apaixonado pelo Vasco e os caras não ganham dinheiro com o Vasco. Os caras tiram o tempo deles para poder ajudar o Vasco e estão ajudando. E eu tenho uma alegria de fazer parte disso. Tenho mesmo. Eu acho que aqui no Vasco não tem mais dinheiro. Mas assim, é um lugar que tem muita profundidade nas coisas, tem honestidade, tem boa vontade. E eu acredito muito nesse processo do trabalho. Um pouco mais de recurso financeiro ajuda todo mundo. Porque o futebol é feito de grana. Todo mundo sabe disso. Diniz, Bruno Murito, do GE, aqui sentado. Eu queria te perguntar uma pergunta mais geral sobre a temporada, assim, sobre o seu trabalho em 2025, já projetando para 2026. Você acha que a falta de equilíbrio ali do Vasco no Brasileirão, por exemplo, vencia 4 jogos às vezes, terminou perdendo 4 derrotas. Na Copa do Brasil, por exemplo, a gente viu que foi um time muito equilibrado, tanto nas quartas de final, jogando bem os 2 jogos, nas semis, e também na final. Você acha que esse é o grande aprendizado para levar para 2026? Ser mais equilibrado no Brasileirão, fazer um trabalho melhor? Obrigado. Ótima pergunta, porque é um desafio para a gente. Esses jogos de maior mobilização, você sabe que você não tem margem. E o Vasco também, quando teve no Brasileiro momentos assim, ou ganha, vai ter problema, como foi o jogo do Inter, um pouco quando a gente estava lá embaixo, quando começou aquela série de vitórias que a gente jogou contra o Bahia, aí depois começou a sequência de Bahia, depois Cruzeiro, o time também soube, a gente não tem que ficar sob pressão para poder jogar bem, porque o Campeonato Brasileiro, o de pontos corridos, toda partida é uma final. Não adianta, é assim que funciona o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então a gente não tem que... É um time que eu acho que está aprendendo, porque o Vasco já vem de um tempo assim de fazendo campanhas que ficam meio que flertando sempre com a parte de baixo da tabela. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para a gente flertar e ficar na parte de cima da tabela. Então acho que esse é o aprendizado que fica. Eu acho que nas Copas, como você bem disse, a gente teve um nível de concentração e de atuação, se a gente comparar com o brasileiro, bem melhor. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Está se encerrando a temporada. Você já tem um cronograma, como o amigo já falou, logo no início a gente já vai ter aí Campeonato Carioca, Brasileiro, tempo curto de férias, você já tem um cronograma para 26. A gente tem uma base, a gente vai conversar nos próximos dias de maneira mais detalhada, mas a gente já tem uma base de planejamento de como que vai ser janeiro, principalmente, que eu acho que é o mais crucial para esse início. Obrigado, Fernando Diniz. Boa noite, pessoal.